Olá e sejam bem-vindos ao Momento Zoetis. Vocês me viram aqui na semana passada e mais uma vez vou me apresentar. Eu sou a Renata Fernandes, sou gerente de produto da Zoetis e hoje nós vamos falar sobre um assunto importantíssimo que é o uso responsável de antimicrobianos na pecuária, né? O uso, mais especificamente, o uso responsável de antibióticos. Para esse bate-papo, eu convidei o Hélio Moro, médico veterinário e gerente técnico. Tudo bem, Hélio? Tudo bem, Renata? Olá, todos os telespectadores que estão nos assistindo aí através do canal do Criador. Hélio, antes de iniciarmos, eu queria puxar um pouquinho a importância desse tema, né? É um tema de bastante importante hoje, o uso responsável dos antimicrobianos. É um tema muito extenso, né? Hoje é um dos pilares tanto da ONU quanto da Organização Mundial de Saúde e ele vem sendo discutido bastante, né, sobre as Zoetis já há algum tempo. Eu vejo a Zoetis como uma pioneira nesse assunto, uma vez que a gente está sempre alinhado, né, com esse princípio, né, que o mercado chama hoje de One Health, né, que seria o princípio de uma só saúde, né? Então essa é uma proposta tanto da Organização Mundial da Saúde quanto da Zoetis, né? A gente considera esses temas, né, de saúde humana, saúde animal e do impacto ambiental, eles estão inteiramente conectados aí de maneiras iguais. Bom, e sendo assim, nós criamos aí um comitê para trabalhar nas Zoetis, né, em prol do uso responsável, e eu sei que foram desenvolvidos, né, alguns princípios. Hélio, me fala um pouquinho, né, o que seriam esses princípios? Então, Renata, esses princípios foram desenvolvidos, criados para orientar de forma responsável o uso de antibióticos na pecuária, seja ela de corte ou pecuária de leite, né? E esses 7 princípios, eles começam primeiro com bons profissionais nas fazendas, profissionais treinados e capacitados para poder fazer o trabalho de forma correta. O segundo é prevenção, né? A gente sabe que é possível prevenir uma série de doenças antes de usarmos os antibióticos, né? O terceiro pilar seria o diagnóstico preciso, né? Seria usar de todas as ferramentas que nós temos à disposição de laboratórios para fazer um diagnóstico mais preciso possível. Aliás, a indústria hoje vem trabalhando muito fortemente para desenvolver e provavelmente em um curto espaço de tempo nós teremos aqui no Brasil algumas técnicas de diagnóstico na própria fazenda, lá do lado do curral, que vai ajudar muito o médico veterinário, o produtor a fazer o uso correto. O quarto pilar seria o diagnóstico preciso, né, ou correto daquela doença que está causando o mal-estar no animal. O quinto pilar seria tratar corretamente e, junto com isso, acompanhar a evolução do tratamento, né? Com isso, a gente pode observar se o animal está se recuperando bem ou não. Podemos trocar o antibiótico se o animal não está se recuperando rapidamente. Com isso, a gente usa menor número de doses de antibiótico e promovemos uma possibilidade melhor de cura, bem-estar do animal. E aí um dos últimos pilares aí seria respeitar o período de carência, o período de retirada dos antibióticos para evitar que tenhamos um alimento com resíduos de antibiótico. Uau, eu vejo que nós temos muitos assuntos, né, mesmo para falar. Me chamou a atenção um deles, né, que é a prevenção, né, faz muito sentido, né, porque a gente sempre fala, né, é melhor prevenir para não causar a infecção, né, e aí sendo assim a gente não precisaria tratar. Mas, Hélio, você que passa a maior parte do tempo, né, no campo, como é que, traz pra gente um pouquinho, como é que o pecuarista ele pode trabalhar com a prevenção no dia a dia? Então, Renata, a gente sabe que tem uma série de doenças aí que acometem os bovinos, que elas podem ser adequadamente prevenidas através da vacinação. Como exemplo, só como exemplo, aí vou citar 3. Doença respiratória ou as pneumonias, diarreia neonatal, que acomete os bezerros logo na primeira semana, o primeiro mês de vida, e as clostridioses. Então, essas 3 doenças nós temos ferramentas, ou seja, nós temos vacinas altamente eficientes que podem ser usados nos animais para prevenir o aparecimento da doença. Então, quando você usa essas ferramentas, você diminui a incidência de doença e, consequentemente, você usa menos antibiótico, ou seja, estaremos fazendo um uso mais responsável dos antibióticos. Então, imagine, por exemplo, diarreia neonatal. Imagine que uma determinada propriedade precise tratar 15, 20% dos bezerros que nascem. E se usarmos a vacina,
né, na mãe, a mãe vai produzir anticorpos, vai proteger o bezerro contra a diarreia neonatal. Imagina que esse índice caia para 3, 5%. É o quanto a menos de antibiótico nós teremos que abrir mão para tratar desses bezerros. Então, a prevenção faz parte, né, do uso responsável do antibiótico. E quanto menos animais doentes nós tivermos dentro das nossas propriedades, menos antibiótico nós vamos usar e dessa forma estaremos usando naqueles que precisam, né, porque obviamente que alguns animais ainda vão adoecer e nós temos que tratá-los até por uma questão de bem-estar animal, então nós vamos usar de forma responsável apenas nesses que, digamos assim, a vacina não foi suficiente para prevenir. Certo, excelente. Eu vejo que é literalmente, né, o prever para justamente não precisar tratar. Né? Tem até um ditado que fala que prevenir é melhor do que remediar. No nosso caso, prevenir é muito melhor do que tratar. Com certeza. Bom, e de fato esse assunto é tão importante, né, que as indústrias de ponta hoje investem muito mais para desenvolver tecnologias, né, tanto preventivas do que as terapêuticas, né? Nós estamos hoje sentindo na pele, né, por exemplo, a necessidade, né, por exemplo, para vacina do coronavírus, né? Então a gente está vendo a importância, né, da gente poder, desse impacto positivo que seria no caso de vacinas da prevenção. Além disso, né, notória a importância da gente diagnosticar corretamente, né? Então, hoje, cada vez mais, a gente vê o aparecimento, né, também de ferramentas, tanto para o pecuarista quanto para o veterinário, para usar, né, no dia a dia. Agora, me chamou a atenção um dos pilares que você comentou aqui no começo, que é o tratar corretamente, né? O que seria isso, né? Na prática ali, você que tem muita experiência no campo, olha, o que seria na fazenda tratar corretamente? Como que o pecuarista pode usar isso? O tratar corretamente, nós estamos obviamente falando de tratar os animais que adoecem, começa lá nos primeiros pilares, que é ter pessoas profissionais capacitados para exercer as suas atividades na pecuária, passa por um diagnóstico preciso e correto, e aí nós vamos então tratar o animal, né? E por que esse pilar é extremamente importante? Porque se nós fazemos o diagnóstico correto, nós temos possibilidade de, muito inicialmente, já escolher o antibiótico correto para tratar aquela doença ou aquela infecção que está causando a doença no animal. E por aí passa uma série de fatores, como por exemplo, escolher o antibiótico correto, usar a via correta de administração, né? Todo antibiótico tem a sua via, pode ser intramuscular, subcutâneo, endovenosa. Então usar a via correta é muito importante. A dose é extremamente importante, por isso que é importante toda a propriedade ter uma balança ou pelo menos uma fita para medir o peso dos animais, para calcular a dose correta. Assim nós não estaremos dando nenhuma subdosagem, nenhuma superdosagem, né? E finalmente, o local de aplicação desse antibiótico, né, que é muito importante. A gente vê no campo, por exemplo, muitas vezes aplicando antibiótico em partes nobres do animal, por exemplo, no traseiro do animal, que a gente deve sempre prevenir, dentro desse pilar de tratar corretamente ou tratar bem os animais, preferir, por exemplo, a tábua do pescoço para evitar reações no tecido, evitar que tenhamos contaminação por resíduo nesses tecidos no local da aplicação. Então, o tratar corretamente ou tratar bem os animais seria essas considerações que a gente deveria ter. Legal, interessante. Bom, e um outro pilar que me chamou bastante atenção é sobre o respeito aos períodos de carência, né, dos medicamentos, né? Como é que isso pode impactar, né, no uso dos antimicrobianos, né? E por que a gente tem que se preocupar tanto com isso? O período de carência ou período de retirada é aquele período onde, após o tratamento, a gente não tem mais resíduos circulando no animal, né? E isso é muito importante, porque cada antibiótico, cada produto tem um determinado período de carência, que pode ser menor ou maior, né? E por que isso é muito importante? Porque nós, como médicos veterinários, produtores, indústrias, todos nós que estamos trabalhando nesse segmento da pecuária, temos a responsabilidade de entregar para o consumidor um alimento bom, um alimento saudável e livre de qualquer tipo de resíduo. Então, quando a gente observa e respeita o período de carência, nós não só estaremos entregando um produto
de melhor qualidade, um produto seguro, como também estamos ajudando a minimizar ou retardar o problema de resistência aos antibióticos. É importante lembrar que grande parte dos antibióticos que nós usamos na pecuária ou na medicina veterinária também são usados na medicina humana. Então, todas as vezes que nós fazemos um uso correto, com responsabilidade do antibiótico, respeitamos o período de carência ou período de retirada, nós estamos contribuindo com a ciência também para melhorar, prolongar a vida útil desses antibacterianos ou antibióticos, como a gente costuma falar. Que bacana, né? A gente está falando aí de segurança alimentar e segurança nossa, né? Da nossa família e tudo mais. Agora, Hélio, só para finalizar, né, as OETs, hoje a gente tem antibióticos diversos, né, a gente pode falar aí, o caso da terramicina, por exemplo, né, que está presente na pecuária há mais de 40 anos. A gente tem também moléculas mais inovadoras, né, que é o caso do Draxin, por exemplo. E eu vejo que isso é uma responsabilidade de todos os profissionais, né, do campo, dos médicos veterinários, de todo mundo que trabalha na fazenda, que está no dia a dia ali na lida. Nas OETs, nós criamos um comitê específico para trabalhar em prol desse uso responsável dos antimicrobianos. Né? E aí foram desenvolvidos, né, alguns princípios sobre como usar de forma correta. Né? Hélio, você pode nos falar um pouquinho sobre esses princípios? Então, Renata, esses princípios foram desenvolvidos ou foram criados de forma a orientar os nossos clientes, né, médicos veterinários, produtores, pessoas que trabalham com os animais, para fazer um uso mais responsável dos antibióticos ou antimicrobianos. E esses princípios, eles começam basicamente contando com bons profissionais. Os bons profissionais treinados dentro das propriedades são capazes de exercer essa responsabilidade de forma mais efetiva, usando de forma mais clara e mais responsável os antibióticos. O segundo pilar é a prevenção. Né? Nós sabemos que várias doenças que acometem os bovinos podem ser prevenidas através da vacinação. E obviamente que quando a gente previne através da vacinação, menos animais ficarão doentes. Se menos animais ficam doentes, significa dizer que nós abriremos mão de menos antibióticos para curar esses animais. Isso também faz parte da responsabilidade do uso de antibiótico. O terceiro pilar seria diagnosticar com precisão e corretamente. Porque quando a gente consegue diagnosticar com precisão e corretamente, nós temos a oportunidade de abrir mão, em primeiro momento, do antibiótico correto. Isso vai proporcionar uma recuperação do animal mais rápido, o que significa menos uso de antibiótico, e também estaremos contribuindo com o bem-estar desses animais. O outro pilar é tratar corretamente, que significa escolher o produto corretamente, usar na via de administração correta, na dosagem correta, respeitar período de retirada, etc. E por fim, acompanhar a evolução do tratamento. Né? Quando a gente acompanha o animal que está sob tratamento, nós podemos detectar se aquele antibiótico está funcionando bem, porque o animal já está mostrando sinais de recuperação, ou não. Se ele estiver seguindo num prognóstico de saúde favorável, nós continuamos com aquele antibiótico. Ou então, se o animal não está respondendo, nós podemos trocar o antibiótico muito rápido, muito cedo, evitando usar um excesso de antibióticos. Né? E também nos dá a oportunidade de implementar terapias de suporte para favorecer uma recuperação mais rápida do animal. E por fim, mas não menos importante, respeitar o período de carência ou período de retirada dos antibióticos. A gente sabe que cada antibiótico tem o seu período de retirada, o período de carência, que é aquele período que, no momento que nós vamos aproveitar o leite, por exemplo, ou mandar o animal para o abate, nós já não tenhamos mais resíduos de antibióticos nesse animal. Hélio, e muito obrigada mais uma vez, né, pela sua presença aqui hoje, por compartilhar conosco o seu conhecimento, sua experiência aí de campo, trazer para o pecuarista aí dicas, né, de como trabalhar sempre melhor dentro da fazenda. Acho que isso é muito importante, eu agradeço. Obrigado a você, Renato, pela oportunidade de conversar com nossos clientes aí de um assunto importante que é o uso responsável de antibióticos. E obrigada a todos, até uma próxima, até o próximo Momento OETs.